Eu peguei a JBL, o som, né? E eu era bem ignorante, assim. Eu virei pra a mulher que ia levar a palavra e falei: olha, já que a casa é minha, eu que vou escolher o louvor. Falei assim pra ela. Ela, tudo bem, seu Jota. E aí, a gente fez aquela roda ali e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu não lembrava quando eu era criança. Que é aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar essa música, todo mundo fechou os olhos ali. A gente tava em 7 pessoas. E eu comecei a sentir algo diferente naquele dia. Eu não sabia que isso era a presença de Deus, né? Mas foi algo que eu nunca senti daquela maneira, nem nesses outros dias agora. Mas eu comecei a sentir como se eu pudesse ilustrar isso, era como se fosse uma barrinha preenchendo, assim, sabe? Como se fosse uma coisa me enchendo desde os meus pés. E eu comecei a sentir essa sensação, uma paz que eu nunca tinha sentido. E por um momento eu comecei a desconectar-se do que estava acontecendo ali. E o louvor foi crescendo, eu sentindo aquilo, eu tava gostando. E quando chegou no refrão da música, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu pude ter o prazer de ouvir a voz, não na minha cabeça, uma voz no meu ouvido dizendo: finalmente você deixou eu entrar. E isso aconteceu, eu abri o olho assustado, eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu sentia uma paz naquilo que eu tinha ouvido, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E todo mundo continuava ali de olho fechado, e só essa mulher que tinha ido levar a palavra pra gente, ela me olhava como se estivesse entendendo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu fechei o olho de novo e na minha cabeça falei: olha, eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu, deve ser coisa da minha cabeça. Mas é aquilo, quando acontece algo que você tem certeza que é Deus, você não quer acreditar, sabe? Não é possível. É. E antes de começar a palavra, ela veio até mim, pegou na minha mão e falou: olha, eu fui em várias células, culto nos lares, durante esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. Eu falei: amém. E ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou: olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim, Uau. e ao mesmo tempo uma grande confusão na minha cabeça. Porque eu tava no auge ali de tudo da minha carreira, e o que eu precisava entender, o que eu queria entender? O que Deus tá querendo comigo? Eu não entendia isso, eu fui conversar com o Sam e ele me explicou: cara, todo mundo tem um propósito, e se Deus tá falando com você, chegou o momento, né, de você cumprir isso. E eu me perguntava o que eu iria fazer, qual era o sentido de tudo isso, eu no funk, por que Deus tá me chamando? E eu não entendia isso, até que começou esse meu processo de discipulado. Eu comecei com essa busca, essa fome de entender, peraí, se Deus realmente tá me chamando pra algo, o que é pra eu fazer? Qual o sentido, né? E aí começou esse processo de discipulado. A faixa, se eu não me engano, ela tem uns 4 meses que aconteceu. Mas tudo isso que eu contei aqui tem um pouco mais de 2 anos, é isso, Abraão? É, uns 2 anos e meio que aconteceu. E foi o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. De tempo de mesa com o pastor, ele explicando: isso que vocês fazem não agrada a Deus, é errado. Então nós nos casamos, começamos a abrir mão daquelas coisas, drogas. Eu comecei a entender realmente. E, claro, eu não sei se Deus tem pressa pra isso, mas era como se eu tivesse vontade de seguir essas coisas, sabe? Sim, Eu ia sim. ouvindo e aquilo era muito claro pra mim. Nossa, realmente, isso que eu tô fazendo não tem sentido algum. E eu comecei a abrir mão de todas essas coisas. A gente passou durante esse tempo sendo discipulado, até que chegou num momento onde Deus foi muito claro com a gente aprendeu a jejuar, a gente tava criando essa intimidade com Deus. E a E gente nesse processo, você ainda fez o seu show. cumprindo tudo normal, e no melhor momento da carreira. E durante o show eu comecei a sentir alguns incômodos. Era como se eu não fizesse mais parte do ambiente. Então tudo aquilo que eu adorava, aquele momento de show, as pessoas me olhando, me aplaudindo, Cantando junto, tá? era como se, não era uma visão aberta, mas era como se eu pudesse sentir aquelas pessoas, sabe? Tipo, pessoa menor de idade, se drogando. Tipo, eu começava a entender que isso não tá certo. O que eu tô usando o que eu sei fazer pra isso? Não tem sentido. E eu começava a diminuir o tempo do show, sabe? Tipo assim, o show que era 1 hora ia virando 40, então eu não me sentia bem. Crise de ansiedade, eu não tava entendendo toda essa mudança na minha vida. Até que chegou um momento onde Deus começou a ser muito claro nas nossas orações que era pra eu abrir mão desse trabalho. E foi onde eu tentei ignorar. Porque começou a mexer no meu bolso, né? Falei: não tem sentido. Eu batalhei tanto, eu sei de onde eu saí. Onde eu cheguei agora, o que eu tô ganhando hoje é muito difícil. E eu vou ofertar ainda, né? É vou isso. ajudar a obra missionária. Eu vou fazer minha parte, eu oferto, eu tô ajudando as pessoas. E eu tentando fugir, aquilo me incomodava demais. Deus fazia de tudo pra me mostrar, sabe? E incomodava sua esposa também? Incomodava o tempo todo. Tanto que chegou um momento onde eu vi que eu não tinha pra onde ir.
Era tipo assim, eu já não queria mais. Não era, não é que eu não tava mais querendo ouvir Deus. Eu mesmo não me sentia bem naquele lugar. Ele foi mudando as suas vontades, Sim, o né? Espírito me constrangia, 100%, assim. E aí eu falei, vou conversar com a minha esposa e eu não faço ideia da reação dela. Falei, amor, a gente precisa conversar. Eu tô sentindo que eu tenho que largar tudo isso. E ela, na hora, testificou, falando, olha, eu sabia que esse dia ia chegar. Eu também não me sentia bem, eu tava incomodado. Porém, a gente teria que falar com os empresários, né? A gente tava no nosso melhor momento. E qual foi a grande coisa? Eu era de uma produtora muito grande de funk. E aí, quando chegou nesse meu melhor momento de carreira, uma nova produtora foi criada. E eles queriam um artista do momento para poder alavancar essa produtora no mercado. E eles me compraram. E eles pagaram, na época, 3 milhões de reais para essa outra produtora. E eles só me transferiram. Se fosse um passe. Isso, esse dinheiro foi para empresário, eu só continuei fazendo o que eu fazia em outra produtora. E a produtora começou em 6 meses eu me converti. Então eu tive que falar com eles. E aí chegou um dia, todo mundo jejuando junto, né, pastor? E a gente chegou, nesse dia eu fui lá conversar com o empresário. Entrei na sala com ele, não sabia o que ia acontecer. E falei, cara, eu não sei se você vai me entender, mas Deus tá mandando eu abrir mão de tudo isso. Tá mandando eu parar. E eu não conseguia nem explicar pra ele pra onde eu iria, sabe? Sim. Eu só entendi que naquele momento o que eu precisava fazer era isso. E ele não entendeu muito, ele começou a rir. E ele falou assim, olha, você sabe que se você fizer isso, você nunca mais vai ganhar o que você ganha hoje. E era exatamente o que me pegava. E naquele momento eu lembro que eu respirei, pensei, era muito que a gente tava falando sobre o livro Olhe pra Jesus. Foi como se fosse isso naquele momento, como se eu tivesse olhado e eu falei, não é sobre isso. E não que eu falei isso com clareza, falei isso com dúvida entre a minha carne e meu espírito, né? Não é sobre isso, mas ao mesmo tempo, realmente, se eu fizer isso, eu nunca mais vou ganhar isso. Mas eu falei, não é sobre isso. E tá tudo bem se eu não me entender, mas eu tô decidido. Eu não vou mais divulgar as casas de aposta, os contratos que a gente tinha, que a gente recebia muito bem por isso. A gente tinha acabado de fechar já tava um tempo no contrato, era 200 mil reais por mês pra gente postar. E era contrato de 2 anos pra frente. E eu falei, eu não vou mais postar, eu não quero fazer os shows. Eu já cumpri tudo que tinha pra cumprir da agenda até aqui, sem eu querer. E ele falou, tudo bem, se é o que você quer, porém eu não sou seu empresário. E na hora eu não entendi. Então você não sabia que você tava nessa outra? Não, eu já estava nessa outra. O empresário dessa outra produtora, ele virou pra mim e falou, olha, mas eu não sou o dono, eu não sou o empresário disso tudo aqui. Tá. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu só represento isso, mas... E aí foi quando eu comecei a entender que o crime organizado fazia parte, eles tinham investido naquilo, então quem me comprou não tinha sido aquele empresário. E eu comecei a pensar, onde que eu tô entrando? Tipo assim, o que eu tô fazendo, sabe? E ao mesmo tempo, Deus fazia questão de me deixar muito claro que fazia parte do plano. Que era o que... O pessoal pergunta, como que você fez tudo isso? Não tinha medo? Era o que me acalmava. Falei, tudo bem, Deus, então eu vou dar mais um passo. É por aqui? Tudo bem. E confiando, aprendendo a obedecer. E aí foi quando a gente teve que conversar com esses caras que são envolvidos nisso, né? E eles falaram, a gente quer nosso dinheiro. Você quer sair, tudo bem, mas a gente quer nosso dinheiro. Quando a gente pagou, foi de uma vez. E aí, lembra que eu te falei que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava, eu nunca guardei dinheiro. Eu não tinha ideia nenhuma, eu tinha um custo de vida altíssimo. E como eu ia pagar isso? Enfim, tava feito. Eu já tinha declarado que eu não ia mais fazer isso. E comecei a viver totalmente da dependência de Deus. A entender o que era isso, a obedecer. E a minha família começou a passar um período debaixo de ameaça mesmo. Toda a minha família, eles tentaram me destabilizar de todo jeito. E eu só tinha Deus, cara, pra me sustentar. Todos aqueles amigos que concordavam com tudo que eu fazia não estavam mais ali. Eu não podia mais proporcionar aquela vida pra eles que eu proporcionava antes. E eu comecei a viver totalmente dependente de Deus. Eu me via numa rua sem saída e falava, Deus, é só você. O próximo passo é você. Eu cheguei até aqui, o que eu faço? E ele foi me sustentando, me mostrando. E eu comecei a ficar muito ansioso. Eu entendi todo o chamado que Deus tinha pra mim. Deus, como eu falei, sempre foi muito claro. Ele queria que eu usasse o que eu sei fazer pro reino, pra falar do amor dele, pra glória dele. E eu entendi esse lugar. Eu só não sabia como eu ia chegar até esse lugar. E eu comecei a ficar muito ansioso e eu comecei a tentar resolver as coisas sozinha. Quando a gente vai ministrar nas igrejas, eu comparo muito ali com a passagem de Abraão. Quando ele recebe a promessa do filho, mas ele tenta resolver sozinho, gerando Ismael. E foi exatamente o que eu tentei fazer. Então, obras na carne, né? Falei, cara, eu preciso resolver isso logo. Tudo bem que
a promessa é dele, mas E precisa quando ser você diz agora. resolver, é de pagar essa multa. Pagar isso pra poder Se ver me livre. livrar e principalmente essas ameaças. Eu não sabia até que ponto ia ser só uma ameaça, né? A gente sabe tudo que esse sistema pode fazer, enfim. E aí a gente fazendo a nossa célula ali, que continuou todas as terças-feiras depois daquele dia, um homem chegou, compartilhando os testemunhos, ele falou que ele pagaria essa multa. Ele chegou e falou, cara, eu vou pagar essa multa pra te ajudar. E na hora eu abracei aquilo sem nem falar com Deus. Sabe, na ansiedade, no desespero. Eu acabei caindo nisso, falei, cara, tudo bem, eu aceito, eu preciso disso. Eu só queria livrar minha família do que tava acontecendo. E eu falei, você vai ter que conversar com alguns caras. A gente marcou uma reunião, né? Em São Paulo a gente costuma falar que é a ideia, né? A gente marcou a ideia ali pra conversar, que é esse tribunal, enfim. E a gente entrou nesse acordo. O cara falou, olha, não, eu vou pagar de 100 a 150 mil por mês. Pra gente matar isso logo. E foi o mês mais tranquilo, assim, pra mim. Porque a gente tinha um trato, falei, tá tudo certo. Passou 30 dias, chegou no dia que esse rapaz teria que pagar a primeira parcela, 150 mil, eles me ligaram. E quando eu fui falar com o cara, eu abri o WhatsApp, a foto dele já não aparecia mais. E eu falei, não, não é possível, o que tá acontecendo? Eu tentei falar, o pessoal falou, cara, ele não tá mais em São Paulo, esse cara é 171, enfim. E aí o que acontece? Eu dificultei a minha promessa. Eu não sei se a provisão de Deus já estava próxima, qual era o acordo que ia ser feito. Mas até hoje, o acordo que nós temos é pagar de 100 a 150 mil por mês por causa da minha ansiedade. Sim. Eu decidi tentar resolver aquilo sozinho. Então, eu acabei dificultando isso. E a gente tá vivendo exatamente isso. Eles não me deixavam trabalhar, eles não me liberavam do contrato. Então, eu ficava nisso, como eu vou pagar se eu não posso trabalhar? E não vitimizando, mas Deus tem provido todos os meses. A gente não sabe explicar como, Sim. mas um irmão oferta na nossa vida. Deus dá estratégias pra gente poder tá fazendo esse dinheiro de forma lícita, não com as coisas que a gente fazia. E Deus tá provendo. E depois de um bom tempo agora, tem meses isso, a gente conseguiu o distrato. Eles deram o distrato e permitiram continuar pagando a multa. E aí já foi um alívio pra gente. E é como se a gente tivesse uma nova fase, assim. Agora Deus tá mandando. Eu te preparei, agora eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Então nós estamos preparando as músicas, as faixas ali. E por isso que eu me identifiquei muito com o livro, cara, É. quando chegou. Porque esse é o nosso intuito através das letras.